O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade. Então diga assim comigo: eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. O que a palavra de Deus diz que eu sou. Eu tenho O que a palavra de Deus diz que eu tenho. O que a palavra de Deus diz que eu tenho. Eu posso. Eu posso. O que a palavra de Deus diz que eu posso. O que a palavra de Deus diz que eu posso. Gente, quando Deus nos criou e nos colocou no paraíso, na pessoa dos nossos primeiros pais, Ele nos fez vegetarianos, ou até mesmo veganos. Ele não permitia que alguém se alimentasse da carne dos animais, somente daquilo que era produzido no jardim. Mais tarde, após o dilúvio, que destruiu praticamente toda a plantação da terra, então Deus permitiu que os seres humanos comessem carne de animais, mas orientou o seguinte: não bebam o sangue dos animais. Por quê? A ideia do sangue era a ideia da vida. A alma do ser humano, ou a vida do ser humano, está no seu sangue. Então ninguém pode consumir a vida do outro, nem que seja a vida dos animais. Então Deus disse que o sangue deveria ser derramado na terra. A carne podia comer, mas o sangue tinha que ser derramado na terra. E é daí, gente, que vem a ideia, né? Na verdade, mais do que uma ideia, uma verdade, de que Cristo derramou o seu sangue por nós. Quem nós somos? Humanos. Humano vem de humus, que quer dizer terra. Então, na cruz, Jesus derramou sobre nós o seu sangue, e agora nós podemos absorver a sua vida. E o que é a vida de Deus, gente? Chamado em grego de zoe.
A vida de Deus é alegria, é paz, é santidade, é força, é saúde, é coragem e tudo aquilo que nós podemos pensar de bom é a vida de Deus em nós. Quando Deus nos criou, Ele nos criou semelhantes a Ele. Nós também, na criação, também trazíamos conosco tudo aquilo que é a vida de Deus. Nós vemos que quando Deus ele cria o ser humano no sexto dia, né? Deus criou o ser humano no sexto dia. O 6 é o número do homem. Veja lá em Apocalipse, né? Que fala que a besta terá 6, 6, 6. O que significa isso? É o orgulho e a vaidade humana levada à potência 3 vezes. Quem é que é trino? Deus. Então 666, o homem que quer ser Deus. E nesse sentido todos nós carregamos na testa o 666, né? Porque esse é o nosso pecado, o orgulho, o desejo de ser Deus e de viver independente de Deus. Mas quando Deus nos criou, gente, Ele nos criou para sermos deuses. Nós encontramos no Salmo 81, vós sois deuses, filhos do Deus Altíssimo. E o próprio Jesus cita isso, quando ele diz que é filho de Deus e os judeus reclamam, acham aquilo um absurdo. Ele falou, mas o que vocês estão achando um absurdo? Vocês também são deuses. Vocês também, não é deuses no sentido, né, de ter a mesma natureza de Deus, mas deuses no sentido de sermos filhos de Deus e sermos semelhantes a Deus, não iguais, mas semelhantes a Deus. Isto é, tudo que Deus é, nós também somos. Tudo que Deus tem, nós também temos. Então por isso que Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Em outras passagens aparece vida eterna, que nós entendemos, gente, como viver para sempre. Vida eterna não é viver para sempre. Veja, a imortalidade da alma é uma coisa muito antiga. Antes mesmo de Jesus, os egípcios já acreditavam na imortalidade da alma. Por isso que eles fizeram aquelas grandes pirâmides, acreditando que aqueles que eram enterrados ali iam para o outro mundo. Não, Jesus não veio pregar vida sem fim. Até porque, gente, vocês imaginam, se a nossa vida carecer de qualidade, perde o sentido, não é? Quantas pessoas que desejam a morte, e quantas pessoas que apressam a sua morte, porque não suportam mais a vida, infelizmente. Muita gente busca esse caminho, porque é como se a pessoa estivesse morta por dentro, morta antes de morrer. E vocês sabem, quando Deus, os nossos primeiros pais pecam, Deus fala isso, está no hebraico, morrendo morrerão. Como assim morrendo morrerão? A gente não morre mesmo? O ser humano, como qualquer coisa que é material, desaparece. Mas quando fala morrendo morrerão, significa o seguinte: vai morrer, mas não terá qualidade de vida após a morte. Então vai viver para sempre sem qualidade de vida, sem vida eterna, só vida para sempre. Por quê? A qualidade de vida está no nosso ser igual a Deus, mas por causa do pecado, esse ser igual a Deus como que morreu. Então nós perdemos a nossa qualidade de vida, não é isso? Então por isso, gente, que Jesus fala de vida eterna. Ele diz assim que ele veio trazer vida e vida em abundância, isto é, vida eterna, vida com qualidade. Qual é a qualidade? A qualidade da vida de Deus.
a mesma vida de Deus, que nós havíamos perdido, que como que morreu em nós, porque a imagem e semelhança de Deus ficou como que encoberta pelo nosso pecado. Assim que Deus começou a criação, Ele disse o seguinte: haja luz. É como se Ele tivesse acendido uma fogueira para poder fazer a criação. Essa fogueira é a própria vida de Deus. O que fez o pecado? O pecado lançou lixo sobre a fogueira. Gente, se a gente acende uma fogueira e a gente joga pó na fogueira, o que acontece? Fumaça. Fumaça. Vocês sabem qual é a palavra hebraica para fumaça? Vaidade. Não tem uma passagem que diz: vaidade das vaidades, tudo é vaidade, tudo que há debaixo do céu é vaidade. Gente, não tem nada a ver com estética, se arrumar bem. Por sinal, se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós devemos nos arrumar bem, não precisa andar como espantalho para dizer que é de Deus. Contrário, tem que mostrar a glória de Deus também no seu físico. Não tem nada a ver. É lógico, não vai exagerar, né? Tudo que é exagerado é ruim, né? Tempero, muito sal, muito açúcar, mas se a pessoa souber, né, se cuidar, ela deve fazer, ele deve mostrar também no seu ser, naquilo que veste, a glória de Deus. Então isso não é vaidade, como muita gente pensa. A palavra vaidade é muito profunda, gente. A palavra vaidade significa viver atrás de fumaça, atrás de vapor. Também da palavra vaidade vem o latim, vapore. Então é a mesma coisa, fumaça, vapore, vaidade tem a mesma raiz. Então, quando nós não vivemos a vida de Deus e não temos a qualidade da vida de Deus, o que acontece? Nós vivemos no vapor, na vaidade, isto é, na ilusão, gente. A ilusão. Qual é a ilusão? De que nós não somos felizes. A ilusão que nós não somos pessoas amadas. A ilusão de que tudo de ruim acontece conosco, que tem que acontecer conosco, que a vida é de fato, né, um inferno, é de fato uma coisa ruim, o mundo é uma coisa ruim. Aí a gente começa a buscar em bens, em prazer, nisso e naquilo, aquilo que Jesus chamou de vida eterna. Quando nós não encontramos a vida eterna, isto é, a vida de qualidade, nós nos desesperamos, gente, porque daí a vida perde completamente o seu sentido. E o que Jesus veio fazer? Jesus veio para tirar o pecado do mundo. O que é tirar o pecado do mundo? Tirar o lixo que foi jogado sobre a fogueira da vida de Deus, que produz fumaça, ilusão, que fecha a nossa visão daquilo que de fato nós somos, temos e podemos, e nos faz pensar, gente, nos faz pensar que nós não somos nada, não somos capazes de nada. Aí vem a questão da autoestima baixa, da autoimagem distorcida. Veja, por exemplo, né, o nosso mundo hoje, ele vai aos poucos se afastando de Deus, não é? E o que acontece? Quanto mais se afasta de Deus, mais a imagem do ser humano fica comprometida. Tanto é que nós vivemos um tempo, gente, que as pessoas querem ser aceitas o tempo todo. É uma luta para ser aceito. Aceito o que eu quero ser aceito, o que eu escolho tem que ser aceito, o que eu quero tem que ser aceito. Mas vocês já perceberam, gente, que parece que nada preenche? Por quê? Porque na verdade é a pessoa que não se aceita. Por que ela não se aceita? Porque enquanto o ser humano não se descobre em Deus, nada que ele descobre nele
é suficiente para dar sentido para a sua vida, porque tudo é ilusão. Aí a riqueza é ilusão, o prazer é ilusão, o trabalho é ilusão, tudo é ilusão. Mas são coisas ruins? Não, não são coisas ruins, mas estão despojadas de vida eterna, isto é, de vida de Deus. Foi isso que aconteceu conosco. Nós morremos, e aí então vem Deus, faz uma promessa, que é a promessa do Salvador, e Jesus morre na cruz como um cordeiro, não é? Depois até manda a gente comer sua carne, beber seu sangue, isto é, a sua vida, e Ele então começa a nos purificar pelo poder do seu sangue. O que é o sangue? O sangue, gente, nós não podemos pensar no líquido vermelho. É verdade que Jesus derramou um líquido vermelho, mas não é o líquido vermelho que é o sangue. O sangue é a própria vida de Deus, simbolizado no líquido vermelho. Quando a gente fala assim, o sangue de Cristo tem poder, nós não estamos falando do líquido vermelho que tem poder. E nem quando a gente diz que o nome de Jesus tem poder, nós não estamos falando de um nome, do nome Jesus. Nós estamos falando do quê? A vida de Jesus derramada por nós, isto é, o seu sangue tem poder. Poder do quê? Em primeiro lugar, gente, tem poder para nos purificar do pecado. O que é o pecado? Falava disso no início da celebração. A gente confunde pecado com pecados. Não, os nossos pecados são manifestações do pecado. O pecado, Jesus disse muito bem, o pecado é não crer em mim. Isso é o pecado. E ele disse também o que é a vida eterna. Ele disse assim, o que a gente pensa que é vida eterna, gente? Viver no céu, não é isso que a gente pensa? Vocês já perceberam, gente, como nós somos interesseiros? A gente quer um lugar, uma rede preguiçosa para deitar. Jesus não veio prometer céu para ninguém. Encontra lá, quando ele fala reino dos céus, não é céu. Existe o céu? Provavelmente. Se nós tivermos necessidade de um lugar, lógico que Deus vai preparar um belo lugar para nós. Mas Jesus veio prometer vida eterna. Isto é, qualidade de vida, a começar aqui da terra e depois para onde nós formos. Qualidade de vida, isto é, Ele veio prometer para nós, gente, a vida de Deus. E Ele diz o que é a vida de Deus, o que é vida eterna. Ele diz assim, a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, ó Pai, e a Jesus Cristo que enviastes. Então o que significa derramar o sangue para purificar o nosso pecado? Significa tirar de nós a incredulidade. O pecado é a incredulidade, não acreditar em Deus e nem acreditar em Jesus Cristo, que revela quem nós somos, o que nós podemos, o que nós temos em Deus. Então, quando vem a vida de Deus em nós, quando nós acolhemos, bebemos, sorvemos o seu sangue derramado, porque ele foi derramado na terra e nós somos a terra onde o sangue de Cristo foi derramado, isto é, a vida de Deus foi derramada em abundância, gente. O que acontece? O lixo sai, e quando o lixo sai, o que acontece? Acende dentro de nós o fogo do amor de Deus. Nós somos purificados, nós somos restaurados, começa a brilhar diante de nós quem nós somos de fato, filhos amados de Deus. Começa a brilhar dentro de nós quem nós podemos. Por isso que fala, né? Eu não vou me deter nisso, gente, porque seria somente uma doutrina, né? E a gente pode ler sobre isso em qualquer lugar. Eu quero só me deter no sentido disso, do sangue de Cristo ter poder, né? Porque Ele veio trazer para mim uma vida eterna, isto é, Ele derramou o seu sangue, gente, para que saia o meu pecado, e saindo o meu pecado, eu me veja em Deus, e me vendo em Deus, eu vou entender, gente, que eu sou uma pessoa maravilhosa. A gente fala isso, parece falta de humildade.
Olha como nós estamos enganados pelo pecado. Se eu falar para vocês, por exemplo, meus irmãos, vocês são santos, muito santos. Com certeza alguém vai dizer: não, padre, o senhor não me conhece. Ah, se o senhor me conhecesse, o senhor não diria isso. Bem, eu não diria, mas a palavra de Deus diz, em Efésios capítulo 1, quando fala a respeito, das bênçãos de Deus, começa assim: bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto céu nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. E num determinado momento, sabe o que diz? Somos santos e irrepreensíveis diante dos olhos de Deus. E o que a gente diz? Não, eu não presto. Não, eu não sirvo para nada. Não, eu sou um grande pecador. Não, eu sou isso, eu sou aquilo. Está vendo, gente, como a gente vive na ilusão, na mentira que o inimigo colocou na nossa vida, e a gente nem sabe mais quem a gente é em Deus? A gente não sabe de fato que a gente é filho de Deus. Se somos filhos de Deus, diz a palavra, herdeiros de Deus. O que quer dizer herdeiros de Deus? Tudo, gente, que Deus tem como bênção, nós já herdamos. Nós estamos aqui nesse cerco de Jericó, provavelmente para pedir alguma graça, alguma bênção, não é verdade? Gente, mas eu vou dizer uma coisa para vocês: se a gente não for livre do pecado, nós podemos esgoelar aqui durante 7 dias, 14 dias, 20 dias, 50 dias, não vai adiantar nada. Podemos esgoelar. Por quê? Porque ainda existe o pecado, essa incredulidade a respeito de Deus, de quem Ele é, de quem eu sou nele, do que Jesus veio realizar, que é me dar a vida eterna, isto é, me devolver a realidade de filho de Deus. E aí que Ele vai me ensinando, e eu vou conhecendo Deus, eu vou conhecendo a palavra dEle, e Ele vai me transformando, Ele vai me libertando, e Ele vai tirando o lixo que existe dentro do meu coração. E o que vai acontecendo? A verdadeira imagem de Deus começa a surgir. E aí nós vamos perceber uma coisa, gente: não nos falta nada. Não nos falta nada. O que a gente está pedindo, já recebemos. O que a gente deseja, já recebemos. O que a gente precisa, já recebemos. Isso faz parte do ensinamento de Jesus. Antes mesmo que vocês peçam, o Pai sabe de tudo que vocês precisam, e o Pai não nega nada para vocês. A gente crê nisso, gente? A gente crê nisso? A gente crê que não nos falta nada? Se a gente não crê, por que a gente faz o Salmo 22, versículo 1? Senhor é meu pastor e nada me faltará. Por que a gente faz? Por que a gente vive, às vezes, na penúria, na carência, na doença, no mal? Porque a gente não crê. A gente vive na ilusão, na fumaça, no pecado. Por isso que o Cordeiro de Deus derrama o seu sangue, isto é, derrama em mim a sua vida e tira o lixo do pecado, que eu vou colocando em cima da incredulidade, e faz surgir, brilhar de dentro de mim a vida gloriosa de Deus. Vocês se lembram que no domingo dizia: Cristo em vós, a esperança da glória. Faz brilhar. Aí, gente, o que acontece? Quando eu passo a me enxergar pelo poder do sangue de Cristo, da sua vida derramada sobre mim, eu passo a enxergar, eu bebo o seu sangue, absorvo o seu sangue, então eu começo a entender que eu sou uma pessoa extremamente abençoada, e eu aprendo a tomar posse da bênção, e até paro de pedir, porque eu já não preciso mais pedir, porque na verdade eu já tenho, eu só preciso viver aquilo que eu sou em Deus. Muda completamente. Mas aí, gente, para que o Senhor leve o nosso pecado, purifique o nosso pecado, eu não tenho umas coisas aqui, mas eu nem vou falar, não vou me deter em outras coisas, a não ser isso que eu creio que é o que o Espírito Santo está colocando no meu coração para falar para vocês nesta noite.
Se eu creio que o Senhor Jesus, pelo seu sangue, Ele tira o meu pecado, então há necessidade de dar alguns passos para que o Senhor manifeste na minha vida o poder do seu sangue, isso é, da sua vida. Estou entendendo, né? Sangue não é o líquido vermelho, ele é simbolizado o líquido vermelho. O sangue é a vida de Deus. Jesus, ele fala a partir de uma ideia judaica, não é? Que dizia que a alma estava no sangue. Até hoje tem grupos religiosos que não comem nenhum tipo de carne que tenha sangue, mas isso já está superado, gente. A gente não entende que a vida está no sangue, né? Agora, Jesus usa o simbolismo da alma no sangue para dizer que é preciso beber o seu sangue. E isso é verdade, é preciso beber, é preciso absorver a vida de Deus. Para quê? Para que comece então a surgir em nós a realidade, é uma realidade profunda e ampla, que nós somos filhos de Deus. Mas como é que nós fazemos isso? Em primeiro lugar, precisamos reconhecer o nosso pecado. É reconhecer o nosso pecado. O que significa reconhecer o pecado? É tomar consciência, gente, que a gente vive na ilusão, na mentira que Satanás soprou nos nossos ouvidos. Que Deus não nos ama, que Deus não está conosco, que nós não temos nada, que nós somos carentes de tudo, que nós fomos feitos para sofrer, nós fomos feitos para coisas ruins. Tudo está no nosso subconsciente. A incredulidade está no nosso inconsciente. Então, gente, a gente precisa reconhecer. Às vezes a gente confessa, mas não reconhece pecado. A gente faz confissão no sentido moral. Eu menti, eu enganei, eu tive pensamento impuro, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas vocês já perceberam que a gente fica na mesma? A gente conta tudo com detalhes, e agora tem grupos religiosos que orientam a contar tudo com mínimos detalhes, como se Deus fosse um sonso que não soubesse o que a gente faz, tudo com mínimo detalhe. Ainda tem que ficar confessando que já confessou. Vai morrer de confessar e não vai adiantar nada, gente. Não vai adiantar nada, porque a confissão do pecado, ela não é, eu posso até mesmo também dizer do efeito do pecado, da consequência do pecado, que é a moral, a mentira e tudo mais, né? Tem mais um efeito psicológico, para falar a verdade, porque o efeito espiritual da confissão do pecado é quando eu reconheço, tomo consciência, e o único que pode me convencer do pecado é o Espírito Santo. Eu tomo consciência de que eu estou vivendo na mentira, que o inimigo está mentindo para mim, e eu estou aceitando a mentira, que eu não sou amado por Deus e não sou abençoado por Deus. Quando eu reconheço esse pecado, eu reconheço isso, gente, então me vem um outro passo. Qual é? O arrependimento. Arrependimento não vem antes do perdão. O perdão é que vem antes do arrependimento. E eu só consigo reconhecer o meu pecado quando Deus manifesta a sua misericórdia e o seu perdão. O perdão de Deus não é só, olha, está tudo tranquilo com você, pode ir em paz, né? Que às vezes a nossa paz é mais psicológica do que espiritual. O perdão, gente, é aquilo que aconteceu com aquela mulher, aquela samaritana, que quando chegou ali, né, diante de Jesus, vocês sabem da história, ela ia ser apedrejada, e aí Jesus a salvou. Quem não tem pecado atire a primeira pedra. Daqui a pouco ficou ela e Jesus. Qual foi a pergunta que Jesus fez para ela? Mulher, cadê os que te condenavam? Qual foi a resposta que a mulher deu? Ninguém me condena, Senhor. O que aconteceu, gente? Aquela mulher estava livre da condenação. Veja, o perdão já tinha acontecido, porque depois Jesus vai dizer: nem eu te condeno, eu já te perdoei desde o primeiro dia. Quando você chegou perto de mim, você já estava perdoada.
E agora você também está percebendo que o meu perdão te livra da autocondenação e da condenação dos outros. Aí o que ele diz para ela? Arrependa-se, mas não com essa palavra arrependa-se. Ele diz para ela: vai em paz e não peques mais. O que quer dizer isso, gente? Agora que você não está sob condenação, porque eu já te perdoei, arrependa-se. Na língua portuguesa, arrepender-se significa remorso, voltar atrás. Mas na língua da Bíblia, arrependimento é dar um passo adiante. Porque eu fui perdoado, é que eu me arrependo. Eu não me arrependo de ser perdoado, porque arrependimento é dar um passo adiante. Então o arrependimento é, na verdade, tomar posse da vida de Deus na minha vida. Então eu reconheço, gente, a gente reconhece que nós estamos vivendo na incredulidade de quem nós somos, do que podemos, do que temos, daquilo que Jesus fala. Nós então confessamos o nosso pecado: eu sou incrédulo, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado e eu me arrependo, eu dou um passo adiante, eu quero agora viver uma vida nova, eu quero agora entender as coisas a partir de Deus. E aí acontece o que, gente? A conversão. O que é conversão na Bíblia? Mudança de mentalidade, metanoia, mudança de mentalidade. Então eu passo a pensar como Deus, eu passo a me ver como Deus me vê. Por isso, gente, que não adianta nada, são duas coisas a serem evitadas. Primeiro é não reconhecer o pecado, porque se eu não reconheço o pecado, ele permanece em mim, porque eu não creio que Cristo me salvou e derramou seu sangue para me perdoar. Então ele permanece em mim. Agora, se eu foco no pecado, ele cresce em mim. Entenderam? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, gente? Eu quero trazer uma coisa um pouco mais profunda, para a gente entender, porque senão a gente não alça voo para a vida de Deus. Se eu confesso, se eu reconheço o meu pecado, que é também sinônimo de confissão, então Deus começa a agir em mim. Ele me perdoou, mas agora Ele manifesta o seu perdão, porque eu reconheço o meu pecado. Ele começa a agir em mim. Qual é o passo? Dar um passo adiante. O que é dar um passo adiante? Começar a pensar como Deus pensa. Gente, traduzindo, se uma pessoa confessa, mas ela foca no pecado, ela fica pior. Olha, tem gente que quer confessar todo dia, se puder, toda semana, não está ficando melhor, está ficando só neurótico. É um bando de gente neurótica, dominada pelo pecado. Enquanto a palavra de Deus diz: o pecado não tem mais poder sobre nós, não estais mais debaixo do pecado, estais debaixo da graça de Deus. A gente não crê nisso, gente. Então o que acontece? A gente confessa o pecado, mas a gente foca no pecado. Eu sou pecador, eu sou pecador, eu sou pecador, eu sou pecador. Isso é ilusão. Por que é ilusão? Porque a palavra de Deus diz na primeira carta de São João: quem nasceu de Deus não peca. O que quer dizer não peca? Quem nasceu de Deus, e nós nascemos de Deus, nós agora vivemos a realidade de filho de Deus. E a realidade de filho de Deus é a realidade de santidade, não de pecador. Eu sou santo, eu sou bom, eu sou perfeito. Agora é lógico que a minha mente, os meus pensamentos, os meus sentimentos, é o lixo que eu jogo sobre essa realidade, porque eu vivo na incredulidade, e por causa disso eu não me liberto, e as coisas de Deus não se manifestam. Entenderam, gente? Por isso que ele pode pedir. Jesus fala assim: não multiplique as palavras. O que ele queria dizer? Que a gente não pode ter uma missa de 1h30, 2 horas. Não é isso que ele quis dizer. Ele quis dizer quando a gente fica só repetindo palavras e não acredita em nada. Então a gente fica como olha, gente, como é que nós pedimos? Como se nós não tivéssemos.
Nós pedimos a bênção de Deus como se Deus fosse resolver lá nos céus se vai ou não vai nos abençoar. E quando a gente tiver essa mentalidade de pensar que se Deus vai ou não vai nos abençoar, nós não seremos abençoados. Por quê, gente? Porque Deus já abençoou. Está lá em Efésios capítulo 1. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. O que quer dizer espirituais? Que é só coisa espiritual? Não, está guardado no espírito da gente. A vida eterna vive no meu espírito, Deus vive em mim, Deus mora em mim. Então tudo aquilo que eu preciso para ser feliz, gente, já está dentro de mim. O que significa a oração? Não é clamar a Deus lá no céu, mas é tomar posse daquilo que Deus já depositou no meu coração. E por que a gente não faz isso? Por causa do pecado, da incredulidade. A gente não acredita. É muito bom para ser verdade. Não é bem assim, é assim. É desse jeito. Sabe por quê, gente? Senão não vai dar em nada as nossas orações, não vai dar em nada os nossos cercos de Jericó, não vai dar em nada a nossa perseverança e oração. Por quê? Porque a gente não acredita que tem, a gente acha que talvez tenha, quando na verdade já tem. A vida eterna já habita dentro de nós, ela está conosco desde a criação, ela morreu por causa do pecado, foi apagada por causa do pecado, jogamos lixo, mas Jesus com o seu sangue poderoso, isto é, com a sua vida poderosa, Ele retirou o lixo para que brilhe. A gente não tem aquela oração, né? Fala, acendei em nós o fogo do vosso amor. Acendei em nós o fogo do vosso amor. A gente não faz essa oração, vinde Espírito Santo? Mas a gente acredita, gente, que Deus ama a gente? Hein? Olha para ver. Olha o pecado da gente. Eu não sei. Por que você não sabe? Padre, não está muito bem a minha vida, não. Estou com problemas, estou com dificuldades, estou com dívidas, estou desempregado, estou doente. Bem, se Deus me amasse mesmo, eu não estaria com nada disso. Gente, às vezes nós estamos com muita coisa na nossa vida, exatamente porque a vida eterna não se manifesta. E a gente vive à base de pensamentos não convertidos. Por isso que eu disse que grande parte dos problemas que nós temos, gente, e que o nosso mundo tem, o nosso país tem, não tem a ver com problemas de fato, mas sim com pensamentos que nós temos. Veja bem, quando nós não cremos em Deus, nossos pensamentos são negativos. Se eu não creio de fato em Deus, eu penso que Deus não está comigo, que Deus não me ajuda, Deus quer que eu sofra. Se eu penso desse jeito, o que acontece? Eu crio isso, gente, e a vida de Deus continua escondida. E o sangue de Jesus Cristo, ele não consegue me purificar. Por que ele não consegue me purificar? Porque eu não permito por conta dos meus maus pensamentos. Mas por que eu tenho maus pensamentos? Porque eu não acredito em Deus. Por isso que eu tenho maus pensamentos. Os pensamentos geram maus sentimentos. E, gente, lógico que isso vem de experiências, de traumas. A gente precisa de todo um trabalho. Mas, gente, 90% ou mais dos problemas que nós temos, tanto na nossa vida, como no nosso mundo, no nosso país, é criado pelo ser humano, pelos pensamentos errados. Por isso que conversão é mudança de mentalidade. Ela é fruto do quê? Do perdão dos pecados, da purificação do pecado por Deus, pelo sangue de Cristo, o arrependimento, que é o desejo de dar um passo adiante para chegar à conversão, que é a mudança de mentalidade. Se a gente continuar acreditando que Deus quer que a gente sofra, vai sofrer. Se a gente quiser continuar acreditando que Deus está atrás da gente para punir a gente por qualquer coisa errada que a gente faça, vai continuar punido. Se a gente acredita que não vai dar certo porque
a vontade de Deus não é que eu dê certo, vai continuar não dando certo. Eu posso orar 7 dias, gente, fazer todo esse ritual, mas não vai dar certo em nada. Por quê? Porque o problema não está fora de mim, o problema está dentro de mim. Por isso que o sangue de Jesus vem para nos purificar do pecado, da incredulidade. Estão entendendo, gente? Purificar dessa incredulidade que nos domina, que nos faz pensar que nós não somos aquilo que Deus criou a gente para ser. Aí a gente foca no que é negativo. O pecado ele deve ser confessado e deixar que o Cordeiro de Deus tire o pecado, porque se eu foco em pecado, naquilo que é negativo, pior eu fico. A gente não fala isso? Pensa na dor de cabeça, o que acontece? Ela aumenta. Foca no pecado, o que acontece? Aumenta. Eu sou um grande pecador, eu não presto, vai continuar não prestando e vai prestar cada vez menos. Proclama, olha gente, como é difícil a gente entender isso, parece até uma heresia que eu estou dizendo. Proclama a palavra de Deus, proclama a vida eterna. O que a vida eterna faz? A palavra de Deus faz. Ela diz que nós somos santos e irrepreensíveis diante dos olhos de Deus. E quando eu concordo com a palavra de Deus e não com o que os homens fazem, gente, nós precisamos aprender a ser discípulos de Jesus. Nós estamos sendo discípulos dos homens, de gente que enche a gente de culpa, de inferno, não sei do que, como as pessoas gostam, como tem visualizações, milhares de visualizações, porque parece uma coisa muito espiritual. É mentira do diabo essas coisas. Porque a palavra de Deus, ela diz que nós temos vida eterna, gente. Nós temos que ser discípulos de Jesus, ler o Evangelho, entender o que Jesus fala no seu Evangelho, para que entendendo o que Jesus fala no seu Evangelho, temos a mentalidade de Deus, e aí o sangue de Jesus nos purifica do pecado, e nós passamos a ser dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Passamos a ser dirigidos pela mente de Cristo. E aí nós começamos a nos libertar. Por quê? Porque em vez de eu focar, o pecado deve ser reconhecido e confessado, mas não focado, porque se eu foco no pecado, gente, eu fico mais derrotado ainda. Por isso que hoje se tem aquele negócio, confessa nos mínimos detalhes. A pessoa não se liberta, fica pior. Ela, além do vício que ela já tem, ela tem outro vício, é o vício de confessar. Então ela tem o vício de confessar e o vício de pecar. Veja as duas coisas. Peca, confessa, peca, confessa. Peca, confessa e não muda nada. Está vendo? Peca e confessa, não muda nada. Mas a gente não tem que confessar? Tem. Mas nós temos que reconhecer o pecado e deixar o pecado e ir embora. Deixar que o sangue de Cristo nos purifique do pecado e o Espírito Santo nos dê a mente de Cristo, que é a nossa realidade interior. Aí a gente começa a mudar, gente. Aí a gente começa a mudar. Por quê? Porque é a graça de Deus. Porque é o poder de Deus. É a vida nova que é derramada sobre nós. É o sangue de Jesus que é vida nova, que é derramado sobre nós. Amém? Então, para a gente poder ir para frente, nós precisamos deixar que o sangue de Jesus, a vida de Jesus, nos purifique da mentira de Satanás. Nos purifique da mentira que nós acabamos acolhendo, de que nós somos o que nós não somos. Por isso que eu gosto, às vezes, antes de fazer a homilia, dizer assim: eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. Eu tenho o que a palavra de Deus diz que eu tenho. Eu posso o que a palavra de Deus diz que eu posso. Que palavra, gente? Cristo. Eu sou quem eu sou. Filho amado de Deus, que eu tenho a vida de Deus, o que eu posso viver a vida feliz como Deus quer. Estou dizendo que nós não vamos ter problema, dificuldades, isso faz parte da vida, mas quer dizer, gente, que a gente vai estar tão cheio de plenitude que a gente enfrenta e vence todas as dificuldades da vida. Não é isso que diz a palavra? Quem está em Cristo Jesus, não é quem vem na igreja. Não é quem vive na igreja. Quem está em Cristo Jesus. O que está em Cristo Jesus? Crer em Cristo Jesus é
mais do que vencedor. Está vendo, gente? Isso tem que acontecer na vida da gente. É mais do que vencedor em tudo. Enfrentamos, lutamos, brigamos, transpiramos, suamos sangue por vezes, mas em tudo nós somos mais do que vencedores. Por quê? Porque nós sabemos quem nós somos. Se a gente não tiver a autoimagem verdadeira, gente, a gente não consegue tomar posse das coisas de Deus, que a gente acha que não merece. A gente acha que não é da gente. Esse dia alguém me dizia assim, padre, vou terminar, alguém me dizia assim, olha que triste, padre, eu quero muito servir a Deus. Falei, que bom, né? Então, e aí só que eu tenho que sofrer mais para servir a Deus. Eu estou sofrendo muito pouco. Eu preciso ter sofrimentos fortes para servir a Deus. Gente, quando a palavra de Deus fala, eu não quero sacrifício, eu quero a misericórdia. Como que uma pessoa que pede sofrimento, a gente tem na vida, faz parte. Agora, uma pessoa que acha que para poder servir a Deus, ela precisa viver a miséria, viver no sofrimento, mergulhado no inferno, para que Deus se agrade, ela não está adorando a Deus, ela adora o diabo. Porque quem quer a nossa desgraça é o diabo, Deus quer a nossa felicidade. Quando é que Jesus, quando alguém doente chegou perto dele, que acreditava que ele podia, ele mandou para casa do jeito que estava? Quando é que ele deixou alguém endemoniado? Quando é que ele deixou alguém vazio? Não, a todos ele abençoou. Olha que coisa maravilhosa, gente. Se fosse assim, Jesus precisava ter sido vindo para a cruz, tomado o nosso lugar. Ele mesmo poderia ter mandado um monte de sofrimento. A gente acha que a gente tem que merecer, que tem que ser bom, tem que sofrer bastante para ser santo. Essas coisas, gente, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Isso aí é tudo distorção do Evangelho. A santidade é Deus em nós, é a vida de Deus em nós. Vamos ficar em pé? E que o sangue de Jesus caia sobre nós e nos purifique da incredulidade que é o pecado, de não acreditar porque negou, de não acreditar porque não sabe quem a gente é, quem a gente pode e quem a gente é em Deus. Cuidado, gente, com os lobos que estão entrando no rebanho e estão destruindo as pessoas da sua autoestima, fazendo a pessoa pensar que Deus é a coisa mais terrível que tem. Jesus falou poucas vezes do inferno. Tem gente que fala do inferno, do inferno, do inferno. Gente que fala do inferno só pode ter o inferno dele de si. Não tem outra explicação. O inferno existe, é uma possibilidade, é uma escolha. Mas, gente, não é no inferno que nós focamos, é no amor e na graça de Deus. Quanto mais nós focarmos no inferno, mais medo nós teremos, menos nós vamos conseguir. Quanto mais nós focarmos no amor infinito de Deus, mais o sangue de Jesus vai nos purificar do pecado e fazer brotar a vida de Deus em nós. Amém? Então feche um pouquinho seus olhos. E vamos pedir que o sangue de Jesus, ele nos purifique do pecado. Será que nós temos jogado o lixo da incredulidade, de achar que nós estamos abandonados por Deus, que Deus não nos ama, que Deus quer o nosso mal, que as coisas estão acontecendo na nossa vida como um castigo divino? Não acreditamos em Deus como nosso Pai, em Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador e Senhor da nossa vida. Então diga assim comigo: Senhor Jesus, muito obrigado por ter derramado o seu sangue, a sua vida plena, a sua vida divina, sobre mim, e me purificado do pecado que consiste
em não crer que eu sou filho amado de Deus, eu sou filho amado de Deus, criatura abençoada, feliz, plena, saudável, vitoriosa. E eu quero, Senhor, acolher esse sangue, essa vida nova, que me purifica de todo mau pensamento, de todo mau de todo mau sentimento, de toda crença limitante a respeito de Deus, toda ideia errada a respeito de Deus, da sua palavra, Senhor Jesus, Jesus, purifica-me com teu sangue, lava-me com teu sangue, restaura-me com teu sangue, transforma-me com teu sangue, traz para mim a vida nova, a vida abençoada, a vida vitoriosa, a vida feliz, que o Senhor me deu, conquistou para mim, a vida em abundância. Eu sou, que a palavra de Deus diz que eu sou, filho amado de Deus, santo e perfeito. Eu tenho, que a palavra de Deus diz que eu tenho, a vida nova, a graça, perdão dos pecados, o Espírito Santo, e eu posso, que a palavra de Deus diz que eu posso, cheio da certeza de fé, que eu sou filho amado de Deus, eu posso vencer todos os obstáculos, afastar todas as montanhas, derrubar todas as muralhas, e fazer acontecer na minha vida, na minha família, no mundo onde eu vivo, o reino de Deus, Muito obrigado, Senhor. O sangue de Jesus me purifica de todo pecado, Aleluia. Vamos dar uma salva de palmas ao sangue de Cristo. Amém. Eu não sei se depois vai estar gravado, né? Se tiver, você ouça de novo isso aí. Medite. Procura na palavra de Deus o que eu estou falando, né? E deixa que o sangue de Jesus te purifique de todo pecado. E aí diz a palavra de Deus.